Bom, nas outras lives aí que eu tenho puxado com o pessoal, claro, eu sempre me apresento um pouco, porque nem todos os seguidores nos conhecem, né? Alguns teus aí, alguns meus aqui. Meu nome é Aham. Rafael Luiz Campreguer, eu sou terapeuta holístico, terapeuta ministrante, e eu trabalho no Jardim Cristal, a clínica aí em Itapema. A Tânia Peterman é minha irmã, para quem não sabe, ela é naturopata. E ela está neste mundo há muito mais tempo do que eu. E claro, teve a influência dela também para eu me jogar neste mundo. Né? Não foi 100% ela também, eu fui mais pela dor, ela quis me levar antes, mas não deu muito certo. Como todo Mas mundo, hoje, né? mas hoje estamos aí. Então, se apresenta você, maninha. Tá bom. Diz aí pro pessoal. Então tá bom, vamos lá. Bom, meu nome é Tânia Peterman, né? Para quem não me conhece, como o Rafa falou, sou naturopata. E hoje aqui a gente está para fazer esse bate-papo. Eu trabalho no Jardim Cristal, aqui em Itapema. Junto comigo trabalha a Sara também, que é minha filha, né? Também está começando, partindo já mais para essa área também de terapias. E junto conosco trabalha a Lu, que é a mãe da Camila, que fez ontem a live com o Rafa também. Ou Isso seja, aí. tá tudo em família. É isso aí. Bom, hoje o bate-papo, né, nós convidamos de falar sobre a questão de espiritualidade, expansão de consciência, né, apometria. Eu quero aproveitar e dar uma puxada que eu sei que faz parte do teu conhecimento também, muito a parte mental nossa, né? Aham. Ao meu ver, dos terapeutas que eu conheço, você aqui tem mais conhecimento dentro dessa área do comportamento humano, então vou abusar sim, não é só porque sou irmão, mas vou abusar sim do conhecimento dessa área, porque eu também gosto de aprender e tenho certeza que todas as pessoas que estão nos acompanhando hoje gostam de aprender. A ideia é essa, levar conhecimento de uma forma simples, de uma forma leve, para todo mundo, para que todo mundo comece a entender que as pessoas tenham acesso àquilo que precisam, né, também através do amor. Não precisa esperar chegar, né, no processo de dor para ir procurar ajuda. Como a Camila falou na live de ontem, né, que a gente tem aquele grande costume de procurar o auxílio só quando não dá mais. Aí, quando a articulação não funciona mais, aí vamos lá para, né, para massagista, para fisioterapeuta, para ela dar um jeito. E se a Exato. gente tivesse feito a prevenção, seria muito mais simples, muito mais fácil e muito menos doloroso, com certeza. Uhum. Então, hoje, num processo geral, vamos falar um pouquinho do teu início dentro dessa profissão, Uhum. certo? E até 2 anos atrás, que foi o tempo aí antes pandemia, e o que você percebeu que mudou na cabeça das pessoas, no comportamento das pessoas, nesse período pandemia, e agora podemos dizer, e esperamos que assim seja, nesse período de encerramento de pandemia. Uhum. Bom, comecei todo esse processo terapêutico dentro de próprias situações da vida que me fez buscar, né, esse caminho. Uma parte que comecei a me questionar muito o porquê disso, porque acontece comigo, não acontece com o outro, que é o que a grande maioria faz, né? Começa a se Uhum. questionar por que que fulano pode ter a vida assim e a minha tem que ser assim, por que que eu não consigo isso, não consigo aquilo. E dentro desse processo eu comecei a procurar, né? Fui indo um pouco dentro de estudos com a espiritualidade, que foi me abrindo um pouco, expandindo mais essa minha consciência, para poder ter uma visão maior do que aquele mundo limitado que eu tinha, né? Uhum. E dentro dos estudos que eu fiz, essa expansão veio cada vez mais. Bom, quando você começa a expandir essa consciência, cada vez você também procura mais e mais e mais, né? A fome por conhecimento é muito grande. E dentro dos processos que eu fui buscando, que eu fui vendo,
Aí eu comecei a notar o quanto eu precisava me conhecer primeiro, né? E aí foi me permitindo fazer cursos para me conhecer, conversas com amigos terapeutas, ainda não estava fazendo terapia comigo mesma, e fui Uhum. nessa busca interna, né? Quando eu comecei, dentro dessa expansão da consciência, a perceber que tudo era dentro de mim e nada fora, porque dentro dessa construção social que a gente fez, a gente sempre achou que todo problema é fora, né? Ah, Exato. eu tenho problema no meu trabalho, eu não aguento aquele meu chefe, eu não aguento aquele meu colega do trabalho, ou em casa eu tenho uma dificuldade, às vezes, com o irmão, ou às vezes com meu pai, ou às vezes com a minha mãe, mas eu sempre só fico olhando fora, né? E Uhum. aí, nessa procura que eu fiz com os cursos, para me conhecer mais, cada vez mais eu fui percebendo que, tá, fora não tem problema nenhum, o problema sou eu, né? Aí, aí dentro do nosso processo aqui de dualidade, onde você vive o ego e você vive a essência, começa a tua briga interna, né? Sim. E o nosso processo aqui fora, o social, o que essa sociedade construiu, tudo é a visão do ego. Aquilo funciona assim, o outro funciona assado, o outro também funciona assado, esse aqui funciona assim, e você fica em função disso. Quando você parte para a essência, que você vê que você está indo para um sistema que tenta impor a você as coisas além do que a sua essência quer, você vê que o problema é com você. E você está Uhum. aceitando algo que uma sociedade está querendo impor para você. E não aquilo que o teu âmago, a tua essência quer fazer, né? E você tenta se adaptar a esse processo cocriado na sociedade para você ser aceito, em primeiro lugar, né? Sim. E a busca está em você mesmo. Como que eu me aceito da forma que eu ainda sou? E aí, quando eu busco isso, aí eu vou entender como eu posso mudar muita coisa daquilo que eu não quero mais para mim, né? Uhum. Que eu não quero mais esse tipo de situação. Como eu posso me trabalhar meus medos, minhas culpas, minhas raivas, para que eu consiga fazer esse processo de mudança, né? Então, tudo é dentro. Então, não está no outro. Porque por mais que eu faça uma mudança em mim, o outro vai necessitar compreender que eu preciso dessa mudança. Ela faz Uhum. parte da minha essência. E aí vem muito aquela briga, né? Ah, mas se você fizer isso, aí vai acontecer aquilo. Aí você já não faz porque você fica preocupado. O que, que os outros vão pensar, né? O que, que lá fora, nessa visão nova que você quer, o que você vai permitir para você, nem sempre lá fora vão aceitar. Já inicia o processo, em realidade, dentro do teu ciclo familiar. Uhum. Porque às vezes você se molda ao seu ciclo familiar, só que você internamente não está feliz, porque você está fazendo de acordo ao círculo familiar e não aquilo que você quer para você, Exato. né? E aí começa. Ah, mas o processo fora diz aquilo, né? E pegando esse gancho com o que você falou da pandemia, pós-pandemia, o que, que aconteceu na pandemia? A gente ficou muito enclausurado, né? Uhum. E a gente bateu de frente exatamente com o meio que eu mais tenho dificuldade, que é a minha família. Exato. Porque eu cresci dentro de um processo com essa família, de costumes, de deveres, posso dizer assim, como diz a neurolinguística, um mapa de mundo que eu fui criado ali dentro desse mapa.
com tais limites, que isso pode, isso não pode. Ou seja, é um mapa que eu tenho. As minhas coordenadas de vida estão dentro deste mapa, dentro deste meio que eu cresci. Nas crenças, né? Na maneira de me vestir, na maneira de me alimentar, ou seja, toda uma situação que eu criei de acordo aos ensinamentos que veio dessa minha família. Concordo. Há algo errado nisso? Não, porque todo esse meio está vindo com uma informação dos antepassados dela também. Uhum. Então, como diz a própria constelação, você continua no sistema. Repetições de padrão. Então, Exato. houve a pandemia. Ficamos enclausurados. E nesse enclausuramento, o que aconteceu? Eu tive que começar a lidar de frente com aquilo que toda hora eu escapo. Porque o meio social me dá. Eu vou para a balada, eu vou para o barzinho, eu vou sair um café com as amigas, hoje eu vou lá na casa da minha amiga, hoje eu vou no shopping, que é o que a gente faz para fugir daquilo que a gente não quer encarar ainda. Uhum. Né? E a pandemia, tipo, deu para nós, Zezinho, né? É aí que vocês vão ficar e é aí que vocês vão ter que lidar com a situação, né? E aí os conflitos apareceram, porque a gente nunca encarou. Sempre teve que olhar por fora. Então, eu busco, todo o tempo a gente buscou as opções fora, como eu acabei de falar, né? E nesse enclausuramento eu tive que encarar aquilo que está dentro de mim. Aí eu tô mais com meu pai, mais com a minha mãe, ou eu tô mais com meu esposo, minha esposa, ou com meus filhos. E agora, como é que eu vou lidar com aquela teimosia, às vezes, de um ou de outro? Como que eu vou lidar? Tá, mas hoje fiz tal comida. Mas fulano não é muito dessa comida. Mas é que eu tenho para fazer hoje. Até porque na pandemia nem dava para ir tanto assim no supermercado. Então teve que comer até coisa que às vezes não queria. Uhum. Né? Então a gente encarou de tudo. Né? Todo mundo dentro de casa, às vezes um ou dois banheiros, aí às vezes até um incômodo, agora eu queria tomar banho e o outro ainda está lá. Então a gente enfrentou coisas mínimas, que eu posso dizer assim, pequenas, mas que no diário a gente teve que lidar com isso. E aí, como todo mundo está acostumado a dizer hoje, a situação bugou. Né? Exato. Porque daí começou a aflorar aquilo que lá dentro nós não estamos resolvidos. Como eu posso trabalhar minha paciência, como eu olho para o outro, a opinião dele é totalmente ao contrário da minha. Tá, mas ele vive na minha casa comigo? Uhum. Né? E como que eu lido agora? Porque de manhã saiu um para o trabalho, saiu o outro, tá, beleza. A gente vai se ver de noite. E esse olhar à noite é 1 hora, 2 horas, talvez um pouco mais, e cada um vai dormir, amanhã novamente a mesma rotina. Uhum. E a gente não teve saída. Né? Então, isso fez com que realmente as pessoas começassem mesmo a ter muitos problemas e não conseguir lidar com isso. Porque foi uma forma também da pandemia mostrar para nós o quanto nós estamos frágeis em todos os sentidos. Que não sabemos nem lidar com nós mesmos e automaticamente não sabemos lidar nada com o fora. Porque, em realidade, a gente usa muito as nossas cascas, né? Exato. Pra gente dizer que tá tudo bem, tá tudo legal, mas lá dentro não tá. Né? E isso realmente aflorou muita coisa, muita. Entre os casais, em relacionamentos de pais e filhos, né? Entre irmãos, né? Porque às vezes você ainda está em casa, não casou, convive com seus irmãos, né? Às vezes com vô, com vó. Né? E as pessoas começaram a me relatar, não aguento mais dentro de casa, não sei mais o que fazer. Uhum. E aí comecei a mostrar, né? Inclusive os pacientes, no caso, que estavam já com tratamento comigo, né? Então, são todas situações que nós vamos ter que iniciar de uma forma ou de outra
porque a transição planetária está pedindo para que a gente realmente olhe para dentro de si, né? Que todo esse contexto que a gente criou nesse planeta vai precisar de um ajuste muito grande. Uhum. Né? Então, isso dificultou muito, muito a nossa convivência. Exato. E aí, hoje, então, quando as pessoas me procuram, a grande maioria é isso, né? E voltou ao trabalho, mas não, todo mundo fala, não sei o que está acontecendo, porque não está como antes, está todo mundo muito estressado, ninguém está mais com paciência, porque a gente vem no trânsito, por situações mínimas, as pessoas estão sacando uma arma em pleno trânsito, Uhum. uma discussão que não é nada, mas que a gente está fazendo uma construção enorme, porque todo o problema está dentro de nós. Exatamente. Ontem mesmo eu estava atendendo uma paciente e numa das conversas, né, terapêuticas, a gente colocou muito essa coisa do quanto, nossa, mas é tanto, qual o nível, né, de o tanto assim está dentro de nós. Porque é complicado, a gente não está acostumado, tudo isso é uma coisa nova, a gente vem com padrões durante anos e anos e anos, e nem vou entrar na questão aí de vidas passadas, para quem acredita e quem não acredita, mas desde que você nasceu, de repente, você hoje tem 50 anos, e há 40 anos, há 10 anos atrás, quando você tinha 40, era tudo totalmente diferente do que é agora, Exato, né? exato. Então, em 10 anos, você teve que mudar muito mais do que você mudou em 40. É, Então, é um processo muito mais rápido, né? Então, eu sempre digo, tem a questão tem aquele que gera a desinformação justamente para gerar conflitos. Por quê? Porque tira benefícios desses conflitos, exato. né? Para ele é vantajoso que as pessoas não entendam os próprios processos, né? E isso vale para qualquer área, a área da saúde, a área da educação, a área da política, a área do comércio. Todo mundo tem aquele feeling de tirar vantagem do sofrimento alheio. Isso é uma coisa a nível mundial, sim, mas no Brasil isso começa desde a época do descobrimento. Isso começou a ser inserido aqui em nós, né, na nossa mente, na mente do brasileiro, essa questão do sugar ao máximo, já desde a época do descobrimento, vamos dizer assim, né? E isso é perceptível de povo para povo, né? Você começa a perceber de local em que você é criado, tem uma determinada cultura, tem a influência de um determinado povo. Você vê também a questão da educação, mesmo sendo há muitos anos atrás, aí que vieram nossos avós, para quem mora aqui no Sul, né, que vieram alguns fugidos aí da Alemanha, da Áustria, da Itália, né, você veja a diferença de mentalidade deles para quem já era nativo ou estava mais gerações aqui. A gente acaba absorvendo, é claro, você vem para um novo país, para um novo lugar, né, e acaba absorvendo aquilo também, né, mas o quanto toda essa informação que a gente recebe diariamente da TV, do rádio, dos livros que a gente vê, das revistas e até das imagens, para a gente que estuda muito essa questão, né, psicológica do ser humano, tanto todas as vertentes, né, Carl Gustav Jung, Freud, os ditos mestres aí hoje da expansão da consciência, né, aquelas pessoas que buscam abrir a mente das pessoas, seja dentro do espiritismo, seja dentro do pessoal até mesmo evangélico, né, uma pessoa que eu gosto muito de ver os vídeos dele, é aquele pastor Cláudio Ah, Duarte, gosto muito aham, da sabedoria, né, sim, que ele traz nas informações. Ele fala uma linguagem simples, uma linguagem que todo mundo entende,
né? Ele atinge aquele que menos tem instrução, vamos dizer assim, até aquela pessoa que tem mais instrução, que tem mais educação. E são poucos os profissionais que se preocupam com isso também, né? Em falar a linguagem daquele que pouco entende e falar uma linguagem mais avançada, né, ou mais aprofundada quando necessário. Então, hoje aí vemos também dentro da área científica o estudo da mente, né? Eu sempre digo, se o corpo físico tem o alimento, que é o que a gente consome, a carne, o arroz, o macarrão, né, as frutas e verduras e tudo mais, o nosso cérebro é alimentado por esse tipo de alimento? Não, o alimento do cérebro é aquilo que você consome através do teu olhar, através da tua audição, né, e até mesmo daquilo que, mesmo não querendo ver ou não querendo ouvir, você acaba consumindo, né? Vamos falar aí, mesmo que eu não esteja prestando atenção, de repente, se eu moro em apartamento e o vizinho de cima briga todo dia, eu vou acabar me alimentando disso também. Uhum. Se eu não cuidar, se eu não doutrinar a minha cabeça, o meu cérebro, para não absorver isso, e daqui a pouco eu estou repetindo, e eu nem percebo. E Exato. uma das grandes questões hoje que eu vejo com os pacientes, eu não sei, né, sobre os teus, mas a maior dificuldade que eu tenho como terapeuta com meus pacientes é principalmente desconstruir. Não é nem inserir uma nova informação neles. Porque é tanto a informação boa quanto a informação ruim, geralmente tem entrada facilitada, Exato. né? Mas o problema é desconstruir aquela informação que não serve, que não presta, vamos dizer assim, ou que não é mais útil, né? Você tem alguma dica, e até para quem está nos assistindo, algo que você pode nos estar, de repente, nos orientando, algum exercício, ou se você quiser deixar mais para o final, também à vontade. Mas alguma dica que a gente possa estar fazendo para auxiliar nessa desconstrução daquilo que a gente precisa descartar, né? Uhum. Porque a gente também tem muito apego, tanto com o material, tanto até com o que está na tua mente, né? Que não chega a ser material. É um processo mental. Sim. Eu sempre digo para as pessoas, e elas têm dificuldade de entender também, a questão você está na tua zona de conforto, mas como que eu estou na minha zona de conforto? Se o meu corpo inteiro dói, né? Se a minha vida está no inferno, eu não aguento mais isso. Como você pode dizer que isso é conforto para mim? É, é bem isso. Eu costumo, assim, já nas primeiras consultas, né, que o paciente chega, já exatamente chamar um pouco a atenção dele, assim, como ele vive esse dia a dia. Como você mesmo disse, né? Ah, mas como que... Porque se me dói isso, me dói aquilo. Então, eu já de frente costumo dizer assim, o que exatamente você faz no dia a dia? Né? Como que você levanta, na hora que você vai almoçar, para que ele preste atenção como ele conduz esse dia a dia dele. Tá, quando você acorda de manhã, acorda de bom humor? Ah, eu já acordo xingando, né, Deus e o mundo. Assim, tá, então esquece que o dia já acabou, Uhum. né? Para que ele desperte, como assim já acabou? Não, porque se você já levantou xingando, aí eu já começo a explicar um pouco dentro da física quântica, né? Você está produzindo uma frequência. Que se já está xingando, vamos dizer mais ou menos, já está com uma raivinha, uma irritação, correto? Uhum. Essa raiva, essa irritação, vai fazer com que o teu campo eletromagnético comece a frequenciar essas ondas. Porque cada pensamento nosso, cada sentimento, gera uma onda vibracional, né? Que é medida em hertz. E isso eu acumulo no dia a dia inteiro. Então, às vezes, Exato. eu chamo atenção, tá, você já começa xingando, chega no trabalho,
já começa com um problema no trabalho e nem entende por quê. Pô, já saiu de casa xingando. Chega no trabalho, já deu outro problema. Mas quem já está atraindo é você? Porque você já jogou uma onda frequencial de irritação e no universo tudo é magnetismo. Você emana uma vibração, você recebe ela. Né? E nós temos costume, quando dá um dia de chuva, ai, que saco, hoje está chovendo. Se amanhã dá sol, ai, meu Deus, que calor dos infernos. Né? Então, são coisas mínimas que a gente usa no dia a dia. Então, esse tipo de percepção eu já procuro trazer logo nas primeiras. Para ele ter uma observação. Tá, chega em casa, você vai almoçar. Que tipo de coisa você ouve quando você está almoçando? Você está lá no seu almocinho, tá tranquilo? Ou tá comendo a 1000 por hora? Tá ouvindo na televisão que mataram o cara esquartejado, que botaram numa mala, jogaram no rio. Ai, depois do almoço, ai, eu fiquei tão ruim, não sei o que eu comi que fez mal. Gente, às vezes não é nem a comida, a informação que você acabou de ouvir lá, porque às vezes você nem está prestando atenção lá, porque você está comendo tão rápido, mas essa informação está entrando no teu inconsciente. Do cara esquartejado, que levaram para a maleta, que jogaram no rio, e o teu cérebro está processando tudo isso. E assim vai. Aí entra no carro, volta para o trabalho. Que tipo de música você ouve? Tudo bem, às vezes você gosta de um sambinho, gosta de ouvir um rock. Acho que não tem quem que não gosta de ouvir um rock, né? Mas quais são os momentos que você dá para sua mente uma música mais light, mais suave, para que você possa desacelerar um pouco essa sua mente, para que você possa continuar ao trabalho à tarde um pouco mais tranquilo. Então, são mini coisinhas que vamos somando e ao final do dia chegamos cansados, estressados, a gente nem sabe por quê. Porque é tudo aquilo que o inconsciente absorveu, que eu gero as frequências, porque eu vou me irritando cada vez mais, e essa frequência de irritação começa a gerar uma raiva, e a raiva você começa a somatizar no seu corpo, que daí a gente chama de psicossomática. Tudo está na minha psique e eu somatizo no meu corpo. Uhum. Né? Então, eu às vezes costumo até dar exemplo para as pessoas poderem ter isso um pouco mais perto e poder imaginar. Imagine um dia de trânsito na sua cidade. Você sai xingando, seu vizinho sai xingando, o outro não, até que vai mais ou menos. Mas pega toda a energia que a cidade produziu ao final do dia só no trânsito. Exato. Aí nós formamos sobre nós aqui uma frequência vibratória de vibração de irritabilidade, de raiva, só do trânsito, gente. Uhum. Sem contar no trabalho, sem contar em casa, sem contar aquilo que a sua mente está produzindo, que é inconsciente, que você não faz nem ideia que você está produzindo. E aí, ao final da tarde, você está com o corpo acabado e não sabe por quê. Né? Sempre frisando também para as pessoas que é uma somatória, né? Então, você precisa cuidar na alimentação, você precisa cuidar no próprio asseio, na sua higiene, né? Você precisa cuidar dos seus pensamentos, você precisa cuidar do que você ouve, tudo aquilo que você faz, exercício, tudo é uma somatória. Por quê? Porque eu sou corpo, eu sou mente e eu sou energia. Então, eu tenho que ter uma junção harmônica de todas essas três questões, desses três campos vibracionais, corpo, mente e energia. Exato. Né? Tem um caso até que eu costumo contar nos cursos, com autorização da pessoa, é claro, né? Mas foi um caso aqui que eu atendi de uma moça, que ela estava já quase com 40 anos e o desejo dela era encontrar alguém, casar e ter filhos, né? Um desejo até, vamos dizer assim, comum. Uhum. Mas ela disse assim, ó, eu vim aqui para você tirar a minha síndrome do dedo podre.
Aí eu disse, ah, tá, síndrome do dedo podre. É, porque eu só pego rabo de foguete, né? Só pego encrenca. Não, eu tenho dedo podre, eu não sei escolher homem, né? Então, o primeiro o namorado traiu, o segundo não queria nada com nada, era viciado em academia, o terceiro, eu não lembro, acho que batia nela, e assim foram vários casos, várias situações. E aí, para quem estudou um pouquinho de comportamento e terapias, sabe que dois grandes pilares da nossa vida são o pai e a mãe. Sim. Então não adianta você criar ou alimentar tretas com eles, que quem se ferra é você e não eles, né? E aí você vai para aquela coisa que é o lógico, o clichê, né? Vai investigar a relação dela com o pai, com a mãe, e entre os dois. A princípio, pô, mas tudo ok, nada fazendo sentido, né? Aí de repente vem aquele soprinho no ouvido assim, né? Música. Música. Pergunta que música, né? Aí, tá, por curiosidade, você gosta de ouvir música? Ah, nossa, eu amo, eu ouço música o dia todo e fico cantando. Uhum. Ah, você ouve música e fica cantando. Uhum. E o que que você gosta de ouvir? Ah, eu gosto de ouvir, né, sertanejo universitário, ou seja, sofrência, né? Para quem conhece aí muitas músicas do sertanejo universitário, nada contra também, não é proibido Sim. ouvir, mas a gente tem que ter cuidado. Então, tá. E qual música que você gosta de ouvir, assim? Me diz uma aí. Ah, a música tal da fulana de tal, tá? Vou procurar no YouTube aqui. Ah, aí coloquei no celular na frente dela, né? Aí ela já começou a cantarolar a música, né? Resumindo, a música falava que ela era convidada para sair, que tinha o cara que mandava flores, que tinha o cara que entregava, levava ela para comer pizza, mas ela gostava mesmo era do vagabundo. Uhum. Aí eu disse para ela, tá, qual a semelhança da letra desta música com a tua vida? É. Jesus. Então, o que que acontecia? Para quem estuda energia também sabe que o sentimento implica muito em tudo que você quer. Uhum. Então, se você quer ter saúde, você tem que começar se sentindo saudável. Não dá para você dizer, ai, tô com uma dor aqui, ai, tô cansado, ai, tô ruim, acho que eu tô com, sei lá, com câncer. Se você não tiver, você vai criar um. Então a gente tem que cuidar muito com o que a gente sente. E aí, cantarolando aquelas músicas e colocando todo o amor do mundo em cima daquilo, ai, que coisa mais linda, eu quero isso para mim. Aí, quando o universo te traz, te entrega isso, ó, tá aqui, tu pediu, o pedido chegou. Uhum. Ai, não é isso que eu quero para mim. O universo não entende, não. Uhum. Eu sempre digo isso para as pessoas. O ser humano entende o não. Não faz isso, não faz aquilo. Então a gente deve usar para impor limite em tudo aquilo que a gente necessita. Mas para o universo não adianta eu falar, eu não quero beber. Vai aparecer oportunidades de você beber. Ah, eu não quero fumar. Vai aparecer oportunidades para você continuar fumando. Ah, eu não quero sair esse final de semana. Vai chover de convite para você sair no final de semana. Por quê? Porque você está jogando isso para o universo e o universo não entende o não. Por quê? Porque o universo não para, ele é movimento. Vai contra ele, vai contra o princípio do universo. É por isso que ele não entende o não, né? Eu sempre explico para as pessoas. Então, o universo está te trazendo o que você está pedindo e você não está gostando. Então, muda a tua forma de pensar, a tua forma de pedir, a tua forma de conversar com o universo, que o resultado vai começar a alterar. É. Às vezes eu até tenho pessoas que me questionam assim, ah, Tânia, mas eu sou uma pessoa positiva, eu penso positivo, mas isso não dá certo, aquilo não dá certo, né? Aí eu até às vezes brinco com a pessoa assim, ainda bem que pensa positivo, imagina se fosse negativo, né? Exato. Né? Mas as pessoas não entendem que às vezes no inconsciente ela está reverberando, ela está dizendo para o universo que ela quer aquilo ainda.
Então, por isso a necessidade daquilo que eu falei lá no comecinho, de você vir para dentro, é você se conhecer, né? Porque Uhum. quando você vai fazer as técnicas terapêuticas nas pessoas, quantas me dizem assim, meu Deus, eu nunca imaginei que eu tivesse essa tristeza dentro de mim, né? Ou essa Exato. mágoa, ou esse medo, vamos dizer assim, né? Então, o cocriar do pensamento é muito forte, as pessoas não têm ideia. Então, você às vezes não precisa nem reverberar isso fisicamente. Você Isso. só pensa, do tipo assim, ai, não toco essa pessoa. Você já cocriou, você já Uhum. jogou essa energia no universo, ela pode até ir, às vezes, até a pessoa, mas para quem ela vai voltar? É lei da física, lei da ação e Exato. reação, né? E aí, então, quando as pessoas mesmo dizem que são positivas e não conseguem os seus objetivos, e que eu começo a buscar dentro delas quais são os parâmetros que ela está co-criando e ela mesma está atraindo, aí ela começa a entender. Né? E aí, Uhum. completando lá o comecinho que a gente falou do pré e pós-pandemia, o que as pessoas agora no pós estão falando muito? Que elas não estão conseguindo mais voltar. Todo mundo vem e me diz assim, mas as coisas não estão mais voltando ao normal. Uhum. E aí eu questiono, em primeiro lugar, tá, o que é normal para você? Porque, Exato. né? E eu disse, e não vai voltar. Porque nós vamos ter que ir cada vez mais para dentro de nós para reconstruirmos aquilo que a gente co-criou de maneira equivocada. Uhum. Não se pode dizer errada, porque a gente teve muito tempo sem consciência do que a gente estava co-criando, né? Exato. Mas chegou o tempo agora da transição planetária que está exigindo com que a gente comece a expandir nossa consciência. Né? Exato. E aí os conflitos estão cada vez aumentando mais. Né? Uhum. Um agravante que está acontecendo também, a gente está vendo muitos casos de suicídio, né? Estão Exato. cada vez mais agravantes, né? Não tem mais idade, Uhum. né? Já tem de crianças, né? Com pensamento suicida, Sim. jovem, né? Adolescente, jovem, adulto, quase para idade já mais avançada. Por quê? Porque as pessoas estão em conflito. Elas não estão sabendo lidar com elas mesmas. Né? E como ela não consegue se encontrar dentro desse conflito, ela busca esse caminho. Né? Uhum. E a parte do suicídio está muito alarmante. Né? É pouco divulgado em mídia, até porque existem regras, né, que não se pode divulgar, mas dentro de estudos, de cursos que a gente faz, tudo, a gente está vendo que é alarmante. Né? Uhum. Se eu não estou enganada, já estamos em segundo lugar no mundo em suicídios. Exato. Se eu não A estou enganada. incidência é muito grande. Ixi, deu uma quedinha aí. Opa, voltou. Eu Digo, só falei que a incidência é muito grande, é. né? E uma coisa que tu falou ali, né, sobre o negativismo, eu gosto de algumas coisas assim que, né, com o tempo, você atendendo, você, Uhum. vamos dizer assim, você acaba criando uma certa malandragem terapêutica, né? Vamos dizer assim. Então, eu vou aqui, com autorização também, falar de mais um caso, né? A pessoa bem assim, olha, né, eu falei para ela, né, você tem que parar de ser tão negativo, Uhum. né? Uhum. Não dá para você fazer a mudança que você precisa fazer reclamando tanto assim, certo? Não querendo ver, olhar para os teus erros, e você me procurou para isso, para eu te auxiliar com isso, né? Você quer entender aonde que você está errando, mas você está ainda num padrão muito negativo, dizendo isso não dá certo, isso não é para mim, isso não sei o quê, isso é negativação. Ela disse, eu não me vejo assim. Aí eu disse, tá bom, então você não é negativa. Ok.
Então, por que que você não começa a fazer um exercício assim? Aí eu falei do Ho Oponopono, né? Para trabalhar um conflito dela com uma pessoa. Pá, pá, pá. Aí, é porque não dá, porque eu não tenho tempo. Aí eu expliquei, não, mas é só usar as palavras, não sei o quê. Mas eu não vou lembrar. Tá, então você anota no celular, você tira um print dessa frase, usa como tela de proteção do celular. Porque no trabalho eu não posso olhar o celular. Então escreve numa folha, e não sei o quê, blá, blá. Não, isso não é para mim. Uhum. Tá, então põe à noite uma música para você ouvir, tem no YouTube, né, o Ho Oponopono gravado, você fica ouvindo enquanto que você está no processo, né, que você vai adormecer. Ouvir o Ho Oponopono não vai te trazer problemas, vai entrar no teu inconsciente, vai fazer o trabalho dele. Porque aí se tem barulho eu não consigo dormir. Eu disse, você já parou para perceber que para cada solução que eu te dou, você arruma um problema? É, E aí você está querendo me dizer que você não é negativa. Isso é o quê? Positivismo? é. Né? E aí entra aquilo que eu falei um pouquinho antes ali, dessa dualidade, o que é essa tensão, a tendência ao negativismo ainda, seria Uhum. ainda a briga do ego e da essência. Né? Exato. O ego busca o quê? Tudo tá fora. Não, mas eu não posso ir lá pegar o celular. Não, mas daí vai. É tudo fora ainda. Aham. E aí é isso que está sendo a grande dificuldade nossa. Porque esse foi o sistema que a gente sempre criou. E Isso. agora nós estamos tendo que reverter o sistema. Esquece o fora. É aqui. Aí vem nas questões, né, que a grande maioria dos pacientes falam, ai, Tânia, mas não é fácil, tem que olhar para mim. E eu mesmo digo para eles, e vocês acham que é diferente para mim? Eu digo, Uhum. ainda a condição que vocês têm, vocês ainda estão na chance ainda de ter a janelinha que de vez em quando dá para ser vítima. Porque nem janelinha eu Uhum. não tenho mais. Né? Porque a gente, Exato. tendo conhecimento, a gente já sabe que não tem mais escapatória. É com você e acabou. Né? Uhum. E aí vem também a dificuldade das terapias de a pessoa querer encarar isso com ela ainda. Isso. Essa é a nossa grande dificuldade. Porque às vezes eu posso até ir para terapia. E às vezes as pessoas me dizem, mas eu não melhorei nada. Então, assim, já estamos 2 meses nisso e não estou vendo nada. Eu digo, mas dentro daquilo que a gente conversou, dentro daquilo que a gente já se trabalhou, que você viu algumas coisas que estão aí dentro, o que exatamente você tem feito para mudar? Nada, né? Então vem a dificuldade nossa, novamente é o ego tentando impor, né? Mas sempre foi assim. Mas existe esse momento agora, quebre o ego. Mas como seria se fosse assim? Exato. Né? E é uma grande dificuldade nossa ainda. Uhum. E outra coisa que também eu vejo, né, que é para as pessoas hoje em dia, a gente não se dá conta disso, a questão do controle. Somos seres humanos muito controladores, né? A gente quer ter o controle de tudo, né? Eu quero sair de casa agora e em meia hora, no máximo, chegar no trabalho, né? E só que a gente não chama isso de controle. De forma alguma eu estou controlando. Não, né? Eu vou em tal lugar, porque eu quero que o meu filho se case com uma fulana assim, assim, assado, que a minha filha ou meu namorado assim, assim, assado. Mas não é controle, é só sugestão. Não estou interferindo na vida deles, né? Sim. E aquilo que a gente deveria ter o controle, que na verdade a gente tem, que é o controle sobre nós mesmos, é a única coisa que na verdade a gente pode controlar, a gente insiste tanto em dar na mão do outro. Por exemplo, né? Porque eu tô com tanta raiva, aquele fulano me tira do sério. Quem que está dando esse poder para ele? Quem está dando esse controle para ele? Você. Isso você pode controlar. Ele, não. Não. Então, as pessoas, né, não param nem para perceber isso hoje em dia.
nem para se perceber do que elas têm controle e do que elas não têm controle. E fora o que a sociedade te emprega, né? Vamos dizer assim, é porque eu não tenho como controlar, nada pior do que entregar nosso poder na mão do outro, com certeza. E vamos falar assim, né? A pessoa diz, porque não tem como eu controlar por quem eu vou me apaixonar. Hein? Como assim não tem como? Não, você pode dizer, ok, aconteceu, me apaixonei por tal pessoa. Mas é você que escolhe alimentar isso ou não. Exato. Porque não tem como eu controlar o ódio que eu tenho de fulano de tal. Oi? Como assim não? Então, se você não tem controle, né, eu sempre digo, então é aleatoriamente, então por que que você odeia aquele cara e ama o teu marido, ou o teu filho, ou a tua filha, ou o teu tio, ou o teu avô e a tua avó? E assim por consequência. É aleatório que apareceu o amor para esse e para esse apareceu o ódio. Eu não controlo os dois. É aleatório. Cada um vai para um e depois volta. Não dá, né? A gente tem o controle, mas a sociedade quer empregar que você não controla isso, né? É muito comum ouvir as pessoas dizer, porque isso não tem controle. Tem controle, sim. A gente controla tudo aquilo que está dentro de nós. Uhum. Exato. E é como eu estava falando, né? A dificuldade é grande mesmo em função do nosso ego ainda. É que a Uhum, gente ainda não quer ver pelo outro lado ainda. Porque sempre foi assim. Tá, mas o que me impede? O que impede você de começar a olhar diferente? Se dê a permissão, né? Eu vejo uhum. quando tem mentes muito racionais, assim, que não conseguem nem esse contato com ele mesmo, né? Mas você já parou para ver como é se permitir? Não sei fazer isso. Tá, mas você já está dizendo que você não sabe fazer, Exato. né? Você já não está se permitindo. Né? Aí eles começam a refletir, começam a pensar um pouco. Se for pensar assim, então é tudo muito regras, muito tudo aquilo que eu falei antes, é toda a construção que a gente fez aí fora, nesse parâmetro Uhum. social de vida, e que a gente agora, vamos dizer assim, mesmo que voluntariamente vamos ter que mudar, né? Né? Porque vai ser necessário. Para a gente poder continuar aqui, a vivermos em mais harmonia, né? E começar a repensar todos os nossos padrões, Uhum. tanto em família como socialmente, todos os padrões. Com certeza. Com certeza, sim. Eu gosto muito, né, desses casos que acabam aparecendo. A gente aprende muito com eles, né? Conversando com as pessoas. Outro dia também um paciente aqui, né, comentando com ele as questões, né, do ego, do quanto o nosso ego, vamos dizer assim, nos sacaneia, né? Do quanto é difícil a gente perceber quando é o ego falando e quando é a essência falando, Uhum. né? E ele disse, tá, mas não tem como eliminar o ego? Eu disse, não, porque a gente precisa dele para sobreviver, né? É o teu ego ainda que eu digo, né, que faz com que você se movimente, com que Exato, você haja. É o exato. teu ego que uma hora vai dizer assim, quando alguém abusa de ti, é o teu ego que vai dizer assim, chega, deu, parou por aí, né? É Uhum. o teu ego que vai fazer você enfrentar aquilo que você precisa enfrentar. Ele disse, nossa, tá louco. E tem como piorar? Eu falei, tem, ainda tem a questão sombra. Exato. Ainda a questão Além do ego, tem a sombra, eu falei para ele. Ele disse, não, eu desisto, eu vou parar com a terapia. é, por isso que é a gente partir para uma terapia é o primeiro passo que você se dá para você se amar. Esse é o Uhum. primeiro passo.
né? Porque se a gente for ver dentro da lei do universo, qual é eu digo lei do universo para não misturar crenças, né? Que a gente respeita Sim. todas. Que está lá, amar a Deus, Buda, Krishna, não importa a nossa crença, e ao próximo como a mim mesmo. Tá, mas como eu estou me amando, como nós estamos nos amando, se nós construímos por nós mesmos as doenças? Que elas Uhum. só são somatizações das nossas emoções. Então, Exato. eu nem me amo ainda, mas a gente tem mais Uhum. 9 linhas para fazer dentro do processo para seguir, né? Exato. Então, é uma dificuldade muito grande. Então, começa por mim. O que que eu, né? Como eu vou me amar? Como eu posso me amar? Como eu posso me Uhum. aceitar mais? E essa é a nossa grande dificuldade. Isso. E mesmo para a gente, eu sempre costumo usar, né? As pessoas têm essa tendência, né? Vamos supor assim, olham para um padre, para um pastor, ou seja lá quem for, e vão dizer assim, ah, porque ele já está no céu, está garantido, né? Aí olha para o terapeuta já resolveu todos os problemas dele, né? Nossa, todos. Então eu não tenho vergonha de admitir que eu tenho as mesmas dificuldades que todo mundo. Talvez a gente possa dizer que a gente se trabalha mais, Uhum. né? Sim, Porque além de atender e auxiliar o paciente, a gente sempre está se auxiliando também quando a gente está atendendo. Porque exato. semelhante atrai semelhante, né? Então, essa questão, toda vez que a gente trabalha, uma pessoa, a gente está se vendo. Então, a gente também tem que trabalhar isso. A gente também tem que fazer a virada de chave, Uhum. né? Ninguém aqui atingiu o céu e Não. muito provavelmente vai mais um bom tempo ainda, mais sei lá quantas vidas para quem acredita em outras vidas, né? E vai seguindo o processo. Então a gente entende sim quando as pessoas, né, que nos procuram para o auxílio dizem assim: "Ai, mas é difícil. Ai, mas é complicado". Sim, é complicado. Ninguém disse que era fácil. Só que embora a gente não encare dessa forma, a gente faz a mesma força para ambos os lados. Eu sempre digo, se você pegar uma bola e segurar com a mão direita, e você quer que ela percorra 30 metros para a direita, você vai fazer um movimento, vai empurrar a bola e vai executar uma determinada força. Uhum. Você vai pegar com a mesma mão e vai jogar para o lado esquerdo. Você quer que ela percorra 30 metros, você vai ter que pôr uma força igual a que você colocou para a direita. Então, o que a gente não enxerga é que a gente faz o mesmo esforço para se ferrar, vamos dizer assim, Uhum. e eu vou ter que fazer exatamente o mesmo esforço para me dar bem ou para me melhorar. A única diferença é que eu já estou acostumado a pegar o caminho mais tortuoso, vamos dizer assim, né? E Uhum. cabe a nós estar passando para a pessoa agora, olha, eu acho que vai dar menos trabalho se você passar por aqui. Aí que entramos na psicologia convencional e até mesmo dentro da química, que o nosso cérebro, era algo que deveria facilitar, né, o desenvolvimento humano, o cérebro ele entra num padrão de sistema de recompensa toda vez que Exato. ele utiliza o mesmo caminho. Ele executa a mesma ação, ele pensa da mesma forma, ele tem uma recompensa. Uhum. Então, a partir do momento que você começa a olhar dessa forma, você também começa a entender por que aquela mulher que, né, apanha do marido não consegue sair disso, não consegue sair dessa relação, porque o cérebro dela produz um estado de recompensa toda vez que ela apanha. Uhum. Então, isso vale para qualquer coisa, vale para as drogas, né? Aí você começa a entender por que uma pessoa não consegue largar o cigarro, o álcool, né? Drogas mais pesadas, cocaína, maconha, enfim, e até outras drogas, né, que a gente não considera como drogas, mas sim considera como vícios, né, outros hábitos, a pornografia,
os jogos eletrônicos, o tempo no celular, Uhum. né? Eu vou falar aqui do tempo do celular porque eu sei que eu tenho uma policial aqui em casa, né, que está sempre de olho no tempo que eu passo no celular, né, que é a minha companheira. Então, ela disse, já passou mais tempo no celular hoje do que comigo. E ela tá certa, né, em pegar no pé. Só que a gente também comete deslizes, a gente também está sujeito às mesmas falhas do que todo mundo, Exato. né? Como eu acho que alguém comentou ali, eu não vi quem foi, acho que foi a Sara, né? Precisamos humanizar os terapeutas. E é Exato. verdade, Em, né? reali- em realidade, todos da área de saúde, né? Que a Uhum. gente percebe que as pessoas estão muito carentes e estão precisando mais desse acolhimento, desse aconchego, né? De você ouvir, de você prestar atenção nela. Exato. Bom, eu sei que a gente já falou de muita coisa hoje, mas como a gente começou atrasado, Aham, certo? Eu vou estender aí para o pessoal aí que está chegando na live agora. A gente não vai terminar já, deu uns atrasos aí no começo. Nós tá. temos 20 minutos de bônus. Ah, que Aí eu vou bom. aproveitar a querida Maninha, né? Então, para falar, né? A gente começou falando, já entrou na questão de mente e tudo mais, mas da profissão naturopata, né? Que é a sua profissão. Qual o teu diferencial de naturopata com relação aos outros profissionais? Vamos dizer assim. Qual é o trabalho fundamental de um naturopata? Eu sei que você agregou outras coisas, né? Também Uhum. a tua formação foi buscar outros cursos, foi expandir e tudo mais. Mas qual aí para que as pessoas entendam, né, que as pessoas busquem, né, Uhum. saibam o que significa, que parte trabalha, se você pode dar uma descrição aí Tá. dessa tua profissão. Uhum. Bom, o naturopata, ele olha o ser integrado. O que seria esse ser integrado? O corpo, a mente e a energia, né? Então, já quando eu faço a anamnese na primeira consulta, eu averigo nesses três campos. Porque se eu estou com uma deficiência na pessoa de algum órgão, alguma coisa, eu averigo com ela. Da parte médica, se ela tem efetuado exames, né? Se ela tem ido ao médico, Uhum, se ela se alimenta bem, se ela faz exercícios físicos, toda essa parte. Então, o naturopata, ele faz esse conjunto. Porque não adianta eu trabalhar somente dela se ela não se alimenta bem. Ela vai ter uhum, deficiência em vitaminas, sais minerais, que às vezes podem estar faltando para esse mental dela. uhum, Né? Aí, como que outro exemplo eu posso te dar? É, se ela não está bem, se ela me relata de muita dor, às vezes muscular, ou às vezes ela reclama de uma dor mais que parece óssea para ela. Aí eu pergunto, faz exercícios físicos? Né? E aí eu já vou orientando. Se ela não tem como praxe fazer nenhum exercício, não se alimenta bem, então eu já vou orientando de como ela pode melhorar isso. uhum, Não é passar para ela uma dieta, ou isso, não isso, mas uma orientação bem básica assim, ó, excesso de gordura faz mal, excesso de açúcar faz mal, assim, trazendo para ela uma consciência. uhum, Porque se ela quer estar bem fisicamente, mentalmente e energeticamente, é um conjunto das três coisas que ela necessita fazer. E aí, se ela está muito ansiosa, aí partimos para a parte mais energética. Muito bem. O que você costuma fazer para você se acalmar mais? É? Um exercício físico é bom, mas para acalmar mais essa mente, aí vamos mais na parte energética. Músicas que acalmam mais, meditações, quem sabe fazer um yoga. Então, sempre pensando nesse conjunto para ela. uhum, Aí, dentro das terapias que eu vou usar, aí eu tenho as terapias mais
para o corpo físico, as terapias mais para o mental e as terapias mais energéticas. Uhum. Então, dentro do tratamento dela, eu sempre vou estar fazendo esse conjunto de terapias para abranger as 3 situações: física, emocional e energética. Então, eu trabalho dentro da medicina chinesa. Por exemplo, se o teu corpo está muito cansado, muito dolorido, não faz massagem no corpo inteiro, mas eu posso agregar uma reflexologia, onde vai soltar mais esse corpo dela. Aí eu combino com uma auriculoterapia, que são pontos na orelha, dentro da medicina Uhum. chinesa, onde já vai desacelerar a química desse corpo. Aí, se ela está na maca, junta com uma música já mais suave para ir relaxando mais essa mente. Uhum. E dentro do tratamento dela em si, sempre tentando fazer ela lembrar. Beleza, lembra-se lá na primeira consulta, você me disse que consome muita fritura, muito refrigerante. Como é que Uhum. está isso? Você diminuiu? Porque você ainda está me reclamando muito que o seu estômago não está legal. Aí dentro do estômago, no nível emocional, eu estou procurando nela ainda. Sim. Porque o físico está sendo uma resposta. Mas o que ela Uhum. agrega em alimento que piora mais ainda? Então, o naturopata traz toda essa visão. E aí, quando eu vejo que há necessidade, porque eu nunca descarto a parte médica, né? Há Uhum. casos que já de frente eu já questiono, tá, no caso precisa de um psiquiatra, eu digo, eu atendo, mas eu quero a participação do psiquiatra. Uhum. Porque às vezes a pessoa necessita entender, eu não sou médico, né? E ela está Exato. somatizando nesse físico uma coisa que eu não trabalho. Uhum. Eu melhoro, eu trago um ponto melhor para ela. Mas quem cuida do físico é o médico. Uhum. Então, isso é algo muito importante que a gente tem que reconhecer também no nosso trabalho, né? De ter uma postura que sempre não há como descartar. Uma vez que ela levou para o físico, às vezes ela vai precisar lá do médico. E Uhum. aí entra a nossa parte. Se ela reincide sempre naquilo, está no mental dela. Então, ela precisa de uma ajuda psicológica, terapêutica, para ir buscar no mental dela o que está acontecendo. Então, Perfeito. a visão do naturopata é o ser integrado, corpo, mente e energia. Uhum. Muito bem. E dentro da tua visão, né, uma coisa que a gente comenta, é muito comentada, na verdade, em todas as áreas, né? Muito se fala da transição planetária, ok? Você tem até vídeos falando sobre o assunto no teu canal no YouTube também. Eu sei porque eu recomendo para os pacientes meus também. Uhum. Então, mas dentro da tua visão, né, o que seria essa palavra muito buscada hoje pelas pessoas? A expansão da consciência, né? E principalmente um recado aí para quem for assistir a live e que tem filhos hoje em dia, que a grande maioria nasceu aí nos anos 2000 em diante. Por quê? Porque a gente está tendo noção do quanto as crianças estão vindo com uma mentalidade completamente diferente. E que muitas vezes, certo, os pais procuram a gente para tratamento para criança, mas quem precisa de tratamento são eles. Paz. Então, né? Como lidar com isso e quais dicas e o que que você pode nos dizer sobre isso? Uhum. Bom, Sobre a expansão da consciência e as crianças. uhum. Bom, dentro da expansão da consciência, o primeiro passo é se conhecer, né? Como eu atuo no dia a dia? Porque a gente não tem essa percepção, a gente não presta atenção em mínimos atos que a gente faz e que nós não tomamos consciência que estão no trânsito, estão lá na escola, está dentro de casa, está dentro da empresa, que está às vezes num simples, eu chego num trabalho, bom dia, tudo bem? Tudo bem com você? Bom dia, bom dia. Já começa por aí uma expansão de consciência, porque se você Uhum. quer que o dia esteja bom,
comece cumprimentando seus colegas. Olhe para eles. Você não está aqui sozinho. Você está com um grupo de pessoas. Uhum. Partindo mais para a espiritualidade, cada uma delas é um reflexo seu ainda. Exato. Então, eu não posso me isolar aqui achando que esse mundo simplesmente é nulo. E nós estamos assim. Nós estamos tão atrelados ao nosso mundinho que a gente esqueceu o todo. Né? Então, nós reclamamos que, às vezes, de todo o nosso sistema que está corrupto, que as coisas estão funcionando tudo errado, porque roubam aqui, roubam lá, e a gente não presta atenção nem no nosso dia a dia. Porque, às vezes, porque às vezes as pessoas pensam só assim, mas eu não roubo. Ótimo. Também não estou rotulando aqui quem faz. Quem faz está dentro de uma consciência que ele acha que para ele aquilo está certo e está certo. Não tem como você discutir com essa pessoa. Né? Você entende que você não pode mais, mas ele ainda não entende dessa forma. Né? Mas o roubo, as pessoas às vezes param só para pensar nessa palavra do levar, tirar e levar embora. Mas às vezes você rouba a ideia de alguém, você não pede permissão. Né? Você rouba a atenção, quer toda a atenção só para si, esquece que o outro está falando. Né? E de uma certa forma você está agredindo esse meio que você está. Exato. Então, expandir a consciência é entrar no todo. Como eu funciono, como eu ajo, o que eu penso, tudo que eu estou emanando vai refletir, vai voltar para mim. Tem até uma frase assim, né, que diz que as energias que criamos, emanamos e projetamos ficam em nosso próprio campo eletromagnético. Perfeito. Então, é tudo que eu cocrio é o que está acontecendo. Então, por que esse planeta está tão agressivo? Porque porque eu ainda somos agressivos. No trânsito, no supermercado, pega um carrinho, às vezes bate no pé do outro pela sua pressa, pela sua falta de paciência. Mas é para você cuidar. É outra pessoa no corredor do supermercado. Exato. Aí você não pede nenhuma desculpa do tipo, eu estava com pressa mesmo, dane-se. Só que tudo isso vai ter uma reação para você. Porque você é um campo eletromagnético inserido neste corpo humano, mas o que manda no universo é esse campo eletromagnético, não é seu corpo físico. Então, essa expansão de consciência é exatamente mudar todo esse sistema que está aí fora. Porque nós é que estamos co-criando tudo que está acontecendo aí. Né? Porque nós não estamos sendo nem honestos conosco mesmos. Então, é olhar para tudo isso de uma outra forma. E aí, entrando com as que você falou das crianças, o que elas estão mostrando? Exatamente isso para nós. Né? Conceitos, vontades, que às vezes você olha assim, meu Deus, mas de onde tirou isso? Porque ela está tendo uma outra visão. Ela não quer mais essa nossa visão materialista, como nós queremos, né? Do fazer, 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 para ter, 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 ter. Muito bem, eles ainda necessitam de uma instrução que não se vive aqui sem fazer nada. Né? Mas os valores, quais são os valores que nós adquirimos para as nossas conquistas? Eu costumo dizer muito para os meus pacientes, você paga um carnê de prestação do seu carro, certo? Você paga o carnê da prestação da sua televisão. Você paga a sua conta de água, sua conta de luz. Eu sempre pergunto para os pacientes, o que você paga para você? Porque às vezes nós dissemos para nós mesmos, a gente é suspeito de falar porque a gente trabalha na área, né? Sim. Mas às vezes eu digo para o paciente assim, mas quantas vezes você fala que você não tem dinheiro para terapia, mas você gasta no melhor celular, no melhor carro? Tá errado você ter o melhor carro? Não.
Agora, qual é o preço que você paga da sua vida para você ter esse carro? É. Esse está sendo o nosso problema. Essa é a nova expansão de consciência. Tem Tá. um vídeo muito famoso do Mujica Marins, o presidente do Uruguai, se eu não me engano, que ele fala que se compra as coisas com tempo de vida e não com dinheiro. Exato. Bem colocado. Né? É muito bacana, quem É, procurar na internet aí vai achar. e as crianças hoje estão tentando mostrar isso para nós. Né? Que está tudo no mais simples. Que ainda estamos necessitando aprender, porque a gente também mostrou muito para uma geração aí que foi o comprar para compensar, né? E Uhum. hoje eles não estão sabendo lidar com as decepções, com as frustrações, Isso. né? Então, houve todo um desequilíbrio, né? E agora é voltar, é vir para dentro de nós. O que nós vamos necessitar equilibrar tudo aqui nesse planetinha azulzinho, né? Qual é o respeito que eu tenho pela mãe natureza? Nós não respeitamos mais, né? Uhum. Por exemplo, eu vivo aqui num litoral, né? As lixeiras estão ali para ser colocada ao lixo. Mas você vê no final de semana que as pessoas saem da praia e vão embora, está o vidro ali, está a latinha ali. Tudo bem que o lixo não foi suficiente. Coloque perto da lixeira. Tá tudo Exato. certo. Mas e o que ficou na praia? Só que a maré vai subir e vai levar? Uhum. Aí depois, quando a mãe natureza dá um retorno, aí você não entende por quê, o que está acontecendo. Exato. Então, essa expansão de consciência vai envolver tudo, tudo, tudo e mais um pouco. O que eu quero para mim, eu quero para o outro? Essa é a primeira pergunta. Exato. Né? Então, faça tudo aquilo que você quer para você, queira igual para o outro. Uhum. Isso nós vamos ter que buscar. E isso é muito mais abrangente do que a gente imagina. Exato, exato. Então, envolve tudo. Aí, como eu digo, o que é uma corrupção? Você está no trânsito, tem uma pessoa ali parada esperando para cruzar na faixa. Ela que espere. Isso é corrupção. Uhum. É uma simples lei, mas é uma corrupção. Qual é o direito? De quem está na faixa de pedestre, você para seu carro, porque ele tem direito antes de você. Mas, só que aí conta, energeticamente você está fazendo o ato, você está transgredindo o outro, você está envolvendo um campo energético que vai voltar para quem? Eu consegui perceber a diferença na minha vida, certo? De não ouvir músicas piratas, certo? Respeitar os direitos autorais Exato. e não usar programa do Windows pirata. Eu percebi a diferença que houve na minha vida. Uhum. O Né? universo se trata da maneira que você trata ele. Exato, exato. Né? Então, tudo isso nós vamos necessitar essa consciência. É pirata. Não tem. Então, como queremos reclamar se nós temos um sistema corrupto se eu ainda compro pirata? Então, Uhum. eu estou participando desse sistema. Né? Exato. E aí, às vezes, você vai sei lá, num supermercado, numa loja, você comprou qualquer coisa, você deu R$ 50 para o caixa. E aí o caixa devolve para você troco de R$ 100. Uhum. O que você necessita fazer? Pega, devolva. Ó, eu lhe dei 50, não lhe dei 100. Uhum. Mas a gente sabe que muitos agem, tô levando o troco, azar é dela. Só que isso vai reverberar lá na frente para mim. A hora que eu perder um dinheiro lá, aí eu quero reclamar, né? Ah, aí eu fico muito pé da cara, né? Tá, mas aquilo ali está sendo um reflexo do que eu acabei de fazer aqui. Porque o Exato. universo funciona assim. Né? E tudo isso as crianças estão
essas que estão vindo agora, que nós chamamos de crianças índico, cristais, né? Aproveitando para falar que lá no meu canal também tem uma live sobre eles, e eles estão tentando mostrar para nós que esse sistema tudo vai mudar. Exato. Né? A gente vê, porque tem pais que às vezes me relatam assim, você nem acredita, eu estava esses dias na rua, meu filho me fez voltar para comprar um lanche para o mendigo. Uhum. E eu nunca tinha. E ele reinou, ficou ali, e se eu não desse? Mas o que ele está querendo mostrar para você? Que está na hora de a gente olhar um pouco para o lado? Exato. Né? E assim eles estão mostrando, entre todos os princípios que eles estão trazendo com essa mudança. Né? Então, essa correria desenfreada ao qual nós chegamos, as nossas gerações. Né? Porque as nossas gerações estão chegando onde? A gente está chegando, indo para uma situação de daqui a pouco aposentar, ficar um pouco mais relax, e você olhar assim, pois é, eu corri, tá, e agora? Exato. Né? E às vezes você não aproveitou andar descalço hoje lá no pasto do vizinho, você não aproveitou, um dia de sol, vou dar uma caminhada lá em tal trilha. Então você começa a olhar para pequenas coisas que você deixou de fazer. É isso aí. Né? E aí você começa a se cobrar. Não há dúvida disso. Né? Então, aí vem as situações, porque às vezes vem aquela história, né, que muitas pessoas falam, pois é, fulano, depois que teve o infarto, mudou, porque agora faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê. Tá, mas qual a necessidade de esperarmos ter um infarto para a gente mudar? Exato. Né? O que nos impede de mudar antes disso? Exatamente. Aí vem aquele ditado, né? Não aprende no amor, aprende na dor. Né? Infelizmente, são nossas escolhas ainda. É bem isso. Né? E para encerrar a nossa conversa de hoje, eu gostaria de saber aí de você o que mudou na tua vida aí, certo? Dentro dos conhecimentos da apometria, quanto isso te auxiliou. Porque é uma ideia minha também desmistificar, né, um pouco esse mundo aí. Não só espiritual, mas dentro de técnicas, né, energéticas, apometria, enfim, tudo mais. Bom, em realidade, é a primeira técnica praticamente que eu uso quando eu começo o tratamento, né, das pessoas. Gosto muito de explicar para elas, faço primeiro a terapia e depois tudo aquilo que eu trabalhei na pessoa eu procuro explicar um pouco para ela. Né? Eu abri teus corpos astrais, tá, o que é isso? Porque tem muitas pessoas que nem entendem o que é isso. Então, Exato. cada parte da terapia que eu vou trabalhando, eu vou cada vez mais inserindo a explicação para as pessoas. E com certeza muda muito, porque é uma visão totalmente nova, dentro de muita coisa que a gente já conhecia na apometria convencional, né? Dentro das novas canalizações que você fez, os novos padrões para a gente poder trabalhar, com certeza agregou muita coisa, né? Porque os antigos métodos ainda não nos propiciavam o trabalho solo, né? Exato. E aí, com essa tua nova visão, a gente está tendo a ferramenta que a gente pode trabalhar, pode conduzir e, com certeza, trazer um bem-estar para o cliente muito bom. Né? E as pessoas me falam assim, já a primeira sessão, porque a gente às vezes faz mais, né? E todos relatam assim, meu Deus do céu, parece que eu saí uns 100 quilos mais leve, estou flutuando. Né? Então, tu percebe, porque por mais que a pessoa seja racional, né, que ela ainda não é muito ligada na área mais energética, espiritual, ela percebe a diferença. E ela percebe, meu Deus, até parece que a minha mente está mais leve, sei lá, está tudo diferente. Né? E aí você vai explicando, passo por passo, o que foi feito, por que funciona, o que isso vai trazer para ela de benefício, né? E elas realmente aceitam muito bem a terapia.
né? Uhum. E para mim mesmo, como terapeuta, como uma ferramenta na minha mão, com certeza mudou muita coisa. Porque você, dentro da cosmetria, você consegue abranger uma junção de técnicas. Que às vezes você precisava uma, depois a outra, depois a outra. E essa junção agora ficou perfeita, né? Porque você, numa técnica, você faz um trabalho imenso. Né? Inclusive, a gente tem um trabalho aqui na clínica, dentro dessa tua terapia, que a gente faz em atendimento também para pessoas, às vezes, à distância, a gente faz como uma forma também de ajudar, né? De propiciar Uhum. bem-estar para as pessoas que, às vezes, até dos próprios clientes que nos pedem, né? Alguma ajuda e tal. A gente tem esse trabalho que a gente faz, né? Para proporcionar esse bem-estar. E as pessoas nos falam, nos dão um feedback, o retorno de o quanto isso tem ajudado elas. E completando ainda um pouquinho lá no comecinho, quando tu fez a pergunta para mim, indicando para as pessoas ainda o que elas poderiam fazer para ajudar no mental delas, né? Uhum. Podemos indicar aí um yoga para as pessoas, uma caminhada, né? Na própria internet você encontra exercícios de yoga, você não precisa ter né? Se você não tem condições de pagar uma aula de yoga agora, você tem muitos canais que trazem yoga, trazem tai chi chuan, ou seja, tantas técnicas onde você pode fazer isso por você, né? Uhum. Exercícios a nível mais assim de relaxamento, eu indico muito até para os pacientes os exercícios do canal da Lois Hay, que são exercícios muito gratificantes para trabalhar excesso de pensamento, como dormir melhor, como se perdoar. Então, no canal dela, no YouTube, tem vídeos fantásticos, áudios, né? Às vezes eu costumo orientar os pacientes, coloca lá quando você vai dormir, né? Se você Isso aí. der muita... Ah, mas em 5 minutos eu estou dormindo. Não importa, o inconsciente está ouvindo, né? E assim como você falou antes, se você está ouvindo todo dia aquela música e tá ali, você está naquele padrão, significa se você vai ouvir uma meditação onde vai orientar você a esse relaxamento todo corporal, mental, também aos poucos vai introduzindo em você essa melhora. Tá? Só para completar lá do comecinho que tu disse que podia falar Não, antes isso e aí. depois, né? Uhum. E Perfeito. isso com certeza ajuda muito. E uma coisa, assim, para deixar ainda, terminando a nossa conversa, uma grande dificuldade que eu vejo em nós ainda como ser humano é a nossa falta de disciplina. Nós Uhum. não somos disciplinados. Ai, amanhã, não sei, não sei, eu acho que hoje não, depois eu vejo. Né? A gente deixa muito na nuvem, assim. Eu acho que depois eu vejo. E eu costumo orientar os pacientes, comece a fazer uma agenda para você. Tá, não precisa comprar uma agenda top. Não, coloca lá um papelzinho, um lugar onde você vai ter uma visão, porque a própria neurolinguística fala, tudo aquilo que você vai deixando na nuvem, você não concretiza. Exato. Né? Então, quando você começa a se organizar, fazer esse apontamento, se agendar, você começa a mostrar para o universo, tá aqui, ó, tá aqui. Isso é o que eu programei para hoje. Então você Uhum. começa a jogar a sua energia dentro dessa programação. Isso a neurolinguística fala muito. Com certeza. E aí a gente vê a dificuldade das pessoas. Meu Deus, Tânia, já estou 2 semanas tentando fazer, mas ainda não deu. Né? Então, a resistência que a gente tem ainda de até a gente se disciplinar. Sim, Bom, é muito isso. Bom, eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou a live e pedir desculpa pelos problemas técnicos do início, certo? Provavelmente essa live vai ficar com 1h20, 1h30, mas teve mais de 20 minutos de atraso. uhum. Depois eu vou cortar na edição, na hora de colocar para o YouTube.
mas para o Instagram vai assim mesmo. Um Beleza. grande abraço a todos e Beijo, quero gente. agradecer também a você, minha irmã, por ter aceito o convite. Se Obrigada. não tivesse aceito, apanhava, claro, mas tudo bem. Os outros não Depois, precisam saber depois, disso. depois a gente resolve isso em terapia, tá? É isso Gente, aí. obrigada, tá, por acompanharem. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada mesmo. Um beijo no coração de todos, tá? E que a paz e a luz estejam com todos vocês. Namastê. Saudações. Saudações. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.